internet tropeçamos em todo tipo de conteúdo, desde aqueles com fontes tão puras quanto as águas de Lindóia, até os que parecem ter saído direto de vozes da minha cabeça. E não estamos falando só de memes e vídeos de gatinhos, hein? Mas de tudo, posicionamentos políticos, notícias e, claro, bagacetes, a publicidade. Ai, a publicidade, ela merece um capítulo à parte, né? E tem de tudo nesse universo online. Tem balinha que promete suplementar coisas que você nem sabia que seu corpo precisava. E tem até pó mágico que jura que vai turbinar sua produtividade. Seria esse pó a cocaína, Sérgio? Mas cansados, assim, de navegar nesse mar de desinformação, né, gente? A gente decidiu, então, dedicar esse episódio inteiro e discutir a influência, a desinformação e como a gente pode usar a nossa voz para propagar a ciência nas redes. Então, esse tema que ganhou os holofotes durante o auge da pandemia ainda tem muito sumo para ser espremido. E para nos ajudar a extrair o melhor desse suco, a gente convidou ele, que é pós-doutor em Ciências da Comunicação e professor na Escola de Comunicações e Artes da USP, o professor Luciano Maluli. Bem-vindo, Maluli! Se apresente aí pra galera. Eu que agradeço a você e ao Sérgio, né, por essa oportunidade da gente poder conversar, né, aqui no Bagaço da Laranja, algo tão importante como o Bagaço da Laranja, né, que faz parte lá do nosso grande contato. O nome do exterior está ligado ao nosso Bagaço da Laranja. Então, assim, a gente vai discutir algo importantíssimo, que é a divulgação científica. Amiga, credo! Você viu esse experimento dizendo que a regra dos 3 segundos é uma mentira? Olha aqui o tanto de bactéria! Que nojo! Bom, vamos lá, a gente já passou por isso antes. Vamos responder que, na verdade, esse teste não diz nada de novo, porque é evidente que tem bactéria no chão, mas colocar elas na estufa por 24 horas e comer não é a mesma coisa, que a maior parte delas não vai sobreviver ao ácido no nosso estômago, então essa comparação nem faz sentido. Inclusive, observar um grande número de colônias de bactérias não significa que elas vão de fato nos causar alguma doença. Apesar dessa trilha pavorosa de terror nesse vídeo que nem fez a coleta microbiológica da forma correta, tentar nos convencer de que a gente vai morrer. E a gente já fala que acha, inclusive, perigosa essa comunicação, que pode acabar promovendo um grande desperdício de alimentos em cima de um terrorismo totalmente sem fundamento. Vamos explicar que faz diferença se um alimento cai no chão da sua casa ou na rua, por exemplo, é que muda muito também se o alimento for molhado ou seco. Por isso essa bolachinha no chão da minha cozinha é provavelmente inofensiva. Sem falar que eu soprei, né, gente? Tá, é isso, vamos lá. 1, 2, 3 e... Amiga, sábado você beijou um boy que tinha vomitado. E só pra introduzir aqui, o Maluli dá aula na USP, né, gente? Dá aula lá na ECA. Eu tive uma aula com ele numas aulas abertas, então se vocês também têm interesse em ter aula na ECA, na USP, aproveite, né, gente? É a faculdade pública aqui de São Paulo. E você pode entrar como aluno ouvinte ou se inscrever em programas aí de alunos... como é que fala? Especiais, alunos regulares. Isso aí! Essa época de vestibular tá me deixando doida, né, gente? E eu nem presto mais. Graças a Deus a gente passou dessa fase, né? Toda vez que chega nessa época eu falo, uau, que bom que eu já até formado estou, não é mesmo? Mas, gente, antes da gente engatar aqui no assunto, a gente vai falar bastante de influência nesse episódio. E é bom lembrar aqui de alguns exemplos positivos que a gente vê aí na rede. Então, vale destacar exemplos bacanas como Drauzio Varela, que faz um trabalho aí de divulgação científica muito massa. E também a nossa TikToker, aí, uma coisa da contemporânea, a Mari Krüger, que mistura biologia com humor e um jeito ali que só ela sabe fazer. E aí, quando a gente fala de divulgação científica, parece pesado, denso, parece uma coisa tão séria, né? Só que essas duas pessoas que a gente citou e que Mari Krüger, tenho certeza que todo mundo conhece, ao menos de vista também, são divulgadores científicos. E eles usam as suas plataformas para fazer essa divulgação científica de uma forma muito tranquila, muito moderada, muito honesta e fácil de que todos possam entender. Então, eu queria já começar puxando então uma pergunta aqui pro professor. Eu queria saber da visão dele, né? Na sua visão, então, qual que é a raiz da desinformação nas redes sociais? Você acha que ela surge mais ali de uma falta do conhecimento ou da vontade de influenciar opiniões? Muito boa a sua questão, uma questão introdutória, né? Então, se você perguntar para qualquer brasileiro hoje qual é o problema do Brasil, ele vai voltar a mesma resposta que há um século nesse país, né? O nosso grande problema aqui sempre foi, né, a questão da educação. Então, assim, essa é uma questão que não tem como a gente fugir. Então, através desse determinado momento da educação, o que acontece?
é mais fácil você pensar com a cabeça do outro. Então, é mais fácil você pensar em algo pronto. Então, quando você tem alguns políticos, por exemplo, que colocam informações fixas, por exemplo, é mais fácil você pensar com a cabeça dele, né? Do que você buscar a sua própria resposta, a sua própria interpretação, de você buscar diversas fontes, não acreditar em uma só, né? Conversar com pessoas, né, que gostam de conversar, porque as pessoas gostam de conversar para mim. A gente brinca assim que as pessoas inteligentes, todo mundo é inteligente se você for pensar, mas tem aquelas pessoas que gostam de comunicar, gostam de transmitir o seu conhecimento, gostam de dialogar igual a gente está fazendo agora e não se fechar no seu próprio mundo. Existem diversas formas de diálogo, né, através do texto, do áudio, da conversa. Você sabe, tem gente que é tímido, não consegue, mas escreve textos maravilhosos, né? Professores aí que você tem, fundamental, assim, nesse momento. Então, assim, eu acho que dentro da sua pergunta há um processo muito maior, que é uma questão da raiz, né? Às vezes a gente vê a árvore e fala, nossa, será que essa árvore está doente, né? Ela é a educação. É a raiz, né? Perdão. Então, eu acho que para a gente solucionar esse momento, até a gente chegar na internet, a gente tem que valorizar o professor, né? Então, o professor, ele é uma pessoa, né? O cientista, o professor, que para mim eles deveriam ganhar, certo? Muito mais que um político, né? Então, assim, o sonho dos jovens no Brasil, em vez de ser... hoje os jovens querem ser juiz de direito, ou trabalhar no STF, certo? Em vez dele querer ser professor, sabe? De você lutar, você vai em outros países, como a Alemanha, que eu fui em 2017, tinha um grupo lá que falaram, olha, a gente tem que ir embora, porque a gente vai prestar a prova nacional para ser professor, porque aqui é um sonho ser professor. Uau. Então, assim, aqui no Brasil, poderia ser um sonho dos nossos jovens. Quando a Gabi agora faz propaganda, assim, gente, vai estudar lá na USP, né? Às vezes a gente fala assim, nossa, sobram vagas lá às vezes, sabe? Então, assim, muitas vezes, na pós-graduação, vai lá estudar, vai lá conversar com essas pessoas, lá um espaço aberto de diálogo, né? Um espaço de convivência. Hoje os jovens em São Paulo reclamam de espaços de convivência. Eles não têm mais espaço de convivência para dialogar. Eles têm para se divertir, tal, mas não para dialogar. E daí eles procuram o quê? As redes. As redes é que eles dialogam, como vocês estão fazendo comigo agora. Então, assim, é através das redes que eles vão discutir. Mas discutir o quê também? Né? Bertolt Brecht falava assim, nós temos o meio já, o rádio, a internet do passado. O que nós temos para dizer? Certo? Nós temos os meios, mas o que nós temos para falar? Então, por que não a gente poderia falar de ciência? Por que não a gente poderia pensar, por exemplo, a universidade... Vamos pensar o contrário do que falaram nesses últimos tempos. Será que a universidade, como um espaço legal, vai para a universidade discutir as coisas? Certo? Continue nas redes, mas também vá à universidade. Certo? Com a amplitude, né, das faculdades particulares, né, principalmente para a galera de baixa renda, é ótimo, porque você aumenta ainda mais essas pessoas, essas especializações, só que você cria essa massa, principalmente de lucratividade, né, das marcas. Então, por exemplo, eu e o Sérgio, a gente estudou numa fundação lá na FECAP, onde o propósito da fundação é realmente a educação. Então, a gente é preparado para o mercado de trabalho? Sim, mas a gente também é preparado para pensar, sabe? Para a gente raciocinar, para a gente questionar, principalmente, para a gente dialogar e interagir entre nós e levantar debates. Agora, hoje, a gente vê muito esse sucateamento da educação como um todo, né? Nessa educação particular, de faculdades e tudo mais, que... Não vou citar nomes também, né? Mas a gente vê, por exemplo, eu vou falar o Grupo Laureate, né? Que veio e comprou, e aí você vê que as faculdades que foram compradas começou a cair muito. E é muito complicado isso, né? Porque você tá só criando robôs, né? De uma indústria, né? Você só tá multiplicando. Elas estão com problemas porque as pessoas já não são mais tão... Né, elas já têm um pouquinho mais de informação. Vamos brincar, né? Elas não são mais bobas hoje. Quando elas observam que aquele processo não é um processo legal e que é só um pedaço de papel, um diploma, elas simplesmente desistem, né? Não é só no Brasil, né? Eu tive em alguns outros países
que o processo foi muito parecido. As pessoas começavam e desistiam, essas instituições fechavam, e as pessoas estão observando que elas não são mais bobas, elas estão pagando, elas querem aprender. Certo? De uma forma ou de outra, elas estão no universo público, também você paga, a sociedade paga para você. Então, assim, esse processo já não é mais. Então, olha aí, uma possível desinformação, né? Os caras prometem algo e não cumprem, tipo um bullying acadêmico mesmo, certo? Eles prometem algo que não existe, certo? Isso é uma falsa, né? Uma falsa informação. Só que antes as pessoas aceitavam, agora não aceitam mais, certo? Hoje, com o crescimento das escolas tecnológicas, com uma possível, entre aspas, melhora do ensino médio, que está em vista, tem colégios já investindo mais no ensino médio do que na faculdade. Você pode ocorrer igual ocorreu em outros países da Europa, onde ou mesmo da Ásia, onde o cara já no ensino médio ele tinha um certo conhecimento, ele não ia fazer faculdade, ele conseguia viver com o ensino médio. Então, olha só como a gente já está discutindo fake news aí, sem coisa, é um fake news velada, né? Não está na grande mídia, não está no jornal, mas você sabe, a Gabi sabe, o Sérgio sabe, eu sei que são meras fábricas de diploma. Mas parece que há uma pressão em cima dela. Parece que há. Pelo que eu observo dos meus colegas que estavam trabalhando, há uma pressão muito pesada em cima. Ou você oferece algo de qualidade, ou nós não vamos comprar de você, porque eu prefiro pagar uma faculdade americana que me dá uma aula online tão boa quanto a sua, muito melhor que a sua, ainda me dá um título internacional. Eu acho que tem muito a ver com uma pergunta até que a gente separou aqui. Como um consumidor, como a gente, né, a gente pode se blindar disso, de publicidade, mas também de notícia, né? Como a gente entra na internet, a gente vê muita notícia falsa por aí, como que a gente consegue se blindar disso, né? Então, vou dar um exemplo aqui gente, vou falar da minha idade aqui, como uma quase milênio. Lembra, não sei se você lembra, eu acho que a Maduli talvez vai lembrar do caso do Amin Kader. Falaram, o Amin Kader morreu. Sim, e aí a Record, meu morreu. Deus, hippie Amin Kader. Já entra especial. Sabe, tipo, uma coisa que, não foram nem checar os fatos, sabe? Então, como que a gente pode se blindar disso? Olha, a primeira coisa é a mais simples de todas, né? É a gente bater papo. E a gente bater papo com pessoas legais, né? Eu tenho, hoje, você sabe, né? As pessoas estão com vários problemas psicológicos hoje em dia, devido à pressão do cotidiano, o trabalho, você tem que ser um bom moço, bom empregado, bom não sei o quê, bom... Quer dizer, a gente não pode fazer nada errado, né? Então há uma pressão em cima. E eu tô vendo a cada dia isso mais, né, conversando com colegas da área, e de você buscar gente legais, sabe? Pessoas legais, perdão. Gente legal, pessoas legais. E isso já é um ponto, né? De você procurar pessoas inteligentes, que você confia, pessoas que têm uma mente aberta, não fica com essa conversinha, né? De direita versus esquerda. Isso daí é pra bobo, né? Isso daí é uma falácia que a gente tem que estudar muito para saber quem é de direita, ou quem é de esquerda, ou quem é de centro. São denominações, as palavras e as coisas, né? Então, você não vai cair nessa conversa. Você vai conversar com uma pessoa que, independente da ideologia dela, é uma pessoa que quer conversar. Primeira coisa é essa. A segunda coisa é você buscar pessoas que possam te iluminar, né? Te abrir, como diziam os linguistas, de te abrir janelas, né? Uma outra ideia, uma outra questão, uma outra face, né? Daquela questão. Uma outra base é você perceber, né, dentro do seu cotidiano, se aquilo que ela está falando é realmente plausível com a sua realidade, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, quando a gente vai ter que operar, por exemplo, eu vou ter que fazer uma operação na minha coluna, por exemplo. Aonde que eu vou buscar informação? Eu vou lá... No Google. Ok, Google, eu estou com a dor no joelho esquerdo. O que pode ser? Você está com HIV, câncer, leucemia, chikungunya, doença no cérebro e doença de cachorro. Você tem meia hora de vida. Eu converso com o médico, converso com outro médico, busco quem já fez, como a gente faz uma matéria jornalística. Então,
que nem você disse, pesquiso no Google, tá? Então você vai fazendo uma matéria jornalística. Você não pode ir atrás de uma fonte só. Você vai buscar várias, conversando com essas pessoas, entrevistando, para você tentar chegar a um certo equilíbrio. E como, né, uma matéria jornalística ela não se fecha em si, o que você faz no seu cotidiano? Você deixa aquela janela aberta. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Então você vai buscando as suas próprias referências e ao mesmo tempo desconfiando de tudo, né? O professor Jair Borim, quando estudava mídia criticismo né, vamos dizer, uma mídia crítica onde você tem pessoas como Noam Chomsky, por exemplo, que seguem, né, essa tendência ou esse caminho, vamos dizer assim, e ele tem um velho livro que chama O que o Tio Sam realmente quer, né? Então, esse universo que o professor Jair Borim da USP ensinava é você sempre desconfiar de tudo, tá? Não ter uma resposta fechada. Então, através das diversas referências que você tem, você vai determinar um caminho para aquilo, mas não vai fechar. Isso é verdade. Então, esse ponto é a primeira coisa para você não só tentar eliminar isso, mas tentar também eliminar que a outra pessoa, né, cria uma persuasão em cima de você, certo? Que te leve a fazer coisas como a gente observou recentemente aí nos atos políticos, né? De você fazer coisas que nem fazem parte da tua vida. Você nunca fez isso na tua vida, mas alguém te levou a fazer uma coisa que não é legal, certo? Isso acabou prejudicando milhares de pessoas, não só no Brasil, como em outros países também. Então, assim, a primeira coisa é essa. E a segunda coisa, às vezes, é acreditar em coisas que são da sua própria formação, né? Que é que você... Aquela velha história, né? É tão gostoso a gente poder ir lá e pagar a nossa conta com o nosso dinheiro. É tão gostoso a hora que a Gabi, o Sérgio, a gente recebe no final do mês e fala, porra, deu tanto suor isso daqui, entendeu? Isso é fruto do meu trabalho. É gostoso você... Olha o Sérgio, ele começou, por exemplo, já com a preocupação de arrumar a mesa dele. Foi exposto aqui, hein, Sérgio? Isso vem do quê? Da formação dele, que a origem dos pais, da família, de tudo que ele passou, ele originou isso aí. Total. Então, assim, de você também não jogar fora os seus próprios valores, certo? Então, assim, a gente tem que perceber também o momento que a gente está. Primeira coisa, graças a gente estar vivo, né? Com a pandemia aí. Segunda coisa, você manter a sua integridade sempre. Uhum. Você pode até pensar de uma forma diferente, né? Como até diz aquele filme A Negação, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem que manter os seus princípios éticos, segurar para você não prejudicar ninguém. Então, talvez o seu caminho, a forma de você blindar, o que eu estou querendo dizer, você ter a cabeça aberta. Uhum. Se você não tiver, parece que é coisa, né? Uma cuca legal, como dizia, né, as velhas músicas, ou a nossa querida Rita Lee, né, sempre brincando de você ser uma pessoa legal, de você, certo, sempre buscar se refletindo. Então, assim, você tem que ter a cabeça aberta, a mente aberta. E aquela velha história, né? Se a gente, né, falar menos, às vezes, e tentar ouvir mais, né? Eu acho que seria tão legal. Faz sentido. A gente falou, então, até aqui, sobre um pouco da formação da pessoa e por que ela fica mais suscetível e também como a gente pode se lidar dessas desinformações, nossa, plural aqui, fugiu. Mas aí eu queria entender também um pouco do outro lado da moeda, na sua opinião, né? A gente até abriu aqui o episódio citando 2 exemplos positivos de criadores de conteúdo, comunicólogos, enfim. Como que a gente consegue equilibrar um pouco para tornar essas discussões pautadas em ciência, em informação verdadeira? Como a gente consegue equilibrar esse entretenimento junto com a veracidade ali, a necessidade de mostrar o que é verdadeiro? Olha, você fez bela pergunta. Você trouxe, né, a minha memória, né? A Gabi já estudou a figura do professor Wilson da Costa Bueno, né? Wilson da Costa Bueno, ele é considerado, né, talvez um grande especialista hoje sobre divulgação científica no país, né?
Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui estudar na Universidade Metodista, com o professor Zé Marques de Mello. Depois eu fui lá na USP como aluno ouvinte, né? Com o professor Wilson da Costa Bueno, onde ele mostrava o mundo assombrado pelos demônios, por exemplo, do Carl Sagan. Então, como você consegue trabalhar, né? O Carl Sagan era o cara da época, né, na área. Era o grande, vamos dizer assim, né? O grande influencer da época, né? Ele teria hoje um status, né? Cosmos, por exemplo, aquela série, né? Inclusive, algumas TVs do YouTube começou a fazer propaganda para tentar retransmitir essa série deles, de você compreender o universo. As pessoas estavam assistindo o universo, estavam tentando compreender o universo, tentando compreender o caos através do Carl Sagan. Então, quando eu comecei a estudar isso, né, lá um tempo atrás, lá em 99, faz tempo, hein? O que acontece? Você começa a perceber que a gente vai trabalhar com outra questão também que você já colocou, que pode ser uma informação duvidosa. Uma vez o professor Ricardo Alexino fez uma pesquisa na Unesp e descobriu que o programa que ele dirigia, que chamava Diversidade em Ciência, na Rádio Unesp, era o segundo programa mais ouvido da cidade de Bauru. Nossa. Na época, Legal. entendeu? Naquele horário que ele transmitia, porque é difícil fazer horários. No horário que ele transmitia era ouvido. E um programa que falava sobre ciência, certo? Sobre física. A gente, nos nossos programas, todos os programas que têm área de saúde, eles são os programas com maior audiência. Né? O nosso maior audiência, o programa Universidade 93,7 da USP, foi um programa sobre a história do SUS. Nossa. Onde a gente conversou com pesquisadores que fizeram o SUS no Brasil, né? Então, um dos maiores programas do mundo. Então, muitas vezes, as pessoas, quando elas têm acesso, a gente pode chegar a isso. E eu vou voltar ao professor Wilson da Costa Bueno, e que ele falava algumas coisas, por que os programas não passam nos mesmos horários da telenovela, por exemplo. Por que as pessoas gostam tanto de telenovela? Porque elas passam no horário que elas estão em casa. Mas se a gente passasse programas de ciência, talvez elas acostumassem. É muito comportamental também, muito né? Cultural. A gente a gente justamente. cresceu com aquilo, porque se a gente crescesse assistindo programas da NetGeo, BBC, da natureza, naquele horário, por exemplo, de ciência, por exemplo, era o Show de Truman que... Show de Truman. Show de Truman é o filme, eu tô confusa. Acho que é uma relação sem futuro, Léo. Ela gosta de mim só por causa da minha ginga. É difícil encontrar alguém que nos ame pela inteligência. Só o Bickman, eu acho. Fato! A língua da girafa tem mais de 0,5 metro de comprimento. Por isso elas conseguem lamber as próprias orelhas. E meu nome é Bickman e você acaba de chegar ao Mundo de Bickman. Era muito legal. Então, por exemplo, quando você é criança, tudo que é muito lúdico, né? A gente vai vendo e fala, putz, isso é muito legal. Eu tive professores durante a fundamental, né? Inclusive, um dos meus melhores professores que eu já tive na vida era um professor de biologia, que é o Mábio. Se ele ouvir esse podcast, um beijo, Mábio. Ele me fez me apaixonar por biologia, assim, a ponto de eu considerar fazer biologia marítima na faculdade. Imagina, gente, eu, bióloga marinha. Muito doido isso. Ele deu uma aula que era um entretenimento, assim, sabe? Então, você tava ali na sala de aula, mas você tava ali consumindo aquele conteúdo de uma maneira tão leve e tão gostosa que às vezes a gente esquece que ciência pode ser isso, sabe? E que um tema muito complexo, como buracos negros, às vezes é muito legal se for feito de uma maneira legal, sabe? Se for passado de uma maneira muito, muito interessante. Ou, por exemplo, as matérias mesmo do próprio Drauzio Varela, quando ele fazia no Fantástico, né? Que ele falava os casos de câncer, ou que ele explicava sobre uma doença. A gente teve aí na pandemia o Atila Yamarino trazendo muita informação completamente embasada, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Então, a gente ter essas fontes, né? Inclusive, foi um dos meus pontos de estudo dessa questão do infotenimento, né? De mergir, né? De juntar esses dois pontos da informação com o entretenimento, que é uma coisa da nossa vida diária, né? Que a gente tem que ter isso
principalmente pro público que não tem tanta educação, não é tão letrado assim, sabe? Porque se você falar com umas coisas, com linguagens muito complexas, essas pessoas não vão entender nada. Eu não vou entender nada, sabe? Então, Exato. gente, eu namoro uma pessoa de exatas. Quando ele começa a me falar, ai, que não sei o quê, e que você sabe como funciona um radiador do carro? Aí eu fico tipo, não. Eu lembro até hoje que agora que eu sei o que é uma margarina, que é tipo óleo. Aí eu fiquei chocada quando ele me explicou, sabe? Porque eu nunca aprendi isso de uma maneira legal. É sempre, porque a molécula tal é com a molécula X e com a molécula Y. E faz isso. Aí você faz tipo, nossa, que saco! Sim. Por isso que eu gosto muito dos vídeos da Mari Krieger, porque ela consegue botar uma narrativa, ela consegue contar uma história, ao mesmo tempo desmistificando muita coisa. Na pegada dela é mais isso. Ela tem um vídeo que ficou muito famoso do Shishikaro. Ela falava justamente desses suplementos de coisas que, assim, se você tiver um quadro clínico muito específico, uma deficiência daquele tipo de... Aí, beleza. Mas se não, é você tá fazendo o xixi chique, né? Porque tudo ali que você pagou R$200 num sachê de pauzinho tá indo embora. E aí ela consegue colocar isso de uma forma divertida. Então acho que a gente tá falando muito de formato também, de entrega disso, né? Acho que aí, aqui no lado mais comunicólogo da coisa, a gente entende uma pesquisa do que é de fato consumido pelas pessoas, quais são as demandas de formatos. Então hoje a gente está tudo com o mais rápido possível, né? As músicas estão encurtando, os vídeos estão encurtando, daqui a pouco a gente vai viver de pílulas ainda mais condensadas nas redes sociais, né? O que espanta a minha vontade de produzir para rede social justamente por isso. Acho que por isso que a gente tem podcast, né, Gabi? Sim, porque a gente gosta de falar. Exato. A gente gosta de se alongar um pouquinho. No início da pandemia, eu participei de uma live com o Átila Yamarino no canal dele para falar sobre Covid. Daí em diante, toda vez que a gente voltava a esse assunto, o nome do Átila era lembrado. O importante para você, igual vocês estão fazendo, é fazer. Você vai ter igual um professor. Eu chego na sala, tiver um aluno, eu vou dar a mesma aula para 1 ou para 50. Se uma pessoa ouvir esse programa, ou 1000, não importa. O trabalho de vocês como comunicadores, vocês fizeram. E como divulgadores de ciência. Nossa, eu fiquei mais tranquila agora. Viu, Sérgio? Eu estudei um cara, o Pedro Portela, um jovem. Ele desenvolveu uma teoria que meio que modificou a cara um pouco dos produtos de mídia. Isso lá em 2010, 2008. Ele falou, antes você, ouvinte, o público, tinha que ir atrás do meio. Hoje, é você, comunicador, que tem que ir atrás do seu público. Então, o que vai fazer a Gabi, o Sérgio? Começar a transmitir, olha, para os colegas, olha, foi feito um programa sobre divulgação científica, tá aqui, tá no ar, quer assistir? Vai divulgando, vai eminando para as rádios, vai dando para as escolas, vai dando palestra sobre, vai mostrando, vai dentro, vai envolvendo, tá? Então, não é mais ele, é você que tem que ir atrás, tá? Esse é um panorama hoje já clássico no mundo e no mundo digital. Sim. Eu acho que também tem essa questão da facilidade, né, de criação de conteúdo, né? Eu acho Sim. que também demanda muito tempo. Isso é um ponto que eu até levei pra terapia, inclusive. Porque eu falo, nossa, mas tem tanta gente fazendo conteúdo, né? Tem tanta coisa, tem tanta... E aí eu falei assim, mas são coisas tão rasas, muitas vezes, que eu fico me questionando se aquilo é realmente conteúdo, sabe? Ou se é só uma máquina de fazer mais uma coisa, sabe? Só uma fórmula mágica ali, a fórmula do sucesso, indústria cultural, e tudo saindo ali. E é o que dá certo, é o que bomba. E aí a gente fica tipo, poxa, mas será que um dia a gente chega lá? E aí a gente fica nessa questão, né? Será que o nosso trabalho é importante? Aí quando chega alguém e fala, pô, o que você tá fazendo é legal, a gente fala, pô, então tem alguém ouvindo, sabe? Então tem alguém achando que isso é importante. E a gente acha isso importante. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Isso faz bem pra gente que tá transmitindo, isso faz bem pra quem tá recebendo também a mensagem. Então, levar isso de uma maneira também consciente e ética, né? Eu acho que a gente tem que... E a gente não tem como
falar de divulgação científica sem esbarrar na ética, né? Então, a partir do momento que você divulga uma informação, que você divulga algo, né? Seja você uma pessoa que recebeu aquilo e só tá recompartilhando, vulgo as pessoas que só compartilham título de notícia sem ler a notícia, não é mesmo? E você está sendo uma pessoa antiética, porque você está proliferando uma informação da qual você não sabe o que tem ali dentro, né? Ou é uma informação falsa, ou é uma informação totalmente viesada, ou é uma coisa que você nem concorda, mas você só lê o título e parece que é aquilo ali. Então, são alguns pontos que a gente fica um pouco receoso, né? Uma questão hoje, né, como a gente está discutindo desinformação muito forte, e que está matando as pessoas é competitividade, né? Eu tenho que ser melhor que o outro, né? O tempo inteiro, essa competitividade de você buscar o sucesso a todo momento, isso está matando, né? Está matando a própria sociedade em si, está matando os jornais. Os jornais brasileiros, eles foram mortos pela essa competitividade. Quando alguns observaram que era mais fácil trabalhar, né, no coletivo, como a gente viu durante a pandemia, onde através do excesso de desinformação, eles tiveram que se unir, os grupos tiveram que se unir para ter informações da pandemia, aí a gente viu o quanto era importante, eles não estavam disputando, eles estavam trabalhando no mesmo barco, aí cada um com o seu viés ali. Então aí sim você teve ali um trabalho coletivo, certo? Então, eles começaram a descobrir que você não precisava, mas aí volta isso para os influenciadores hoje, que querem disputar tapa a todo momento. Isso não existe. Isso é fofoca, né? É só parece coisa do interior que você faz, fica falando de todo mundo e quem tá com o melhor vestido, né? É uma coisa assim, bem louca. Agora, a questão da ciência, né? Ela demanda... Aí vem um outro papel, que no fim eu não respondi a pergunta do Sérgio, que é o contrário, que não é a pergunta do público. É como nós, vocês, né? Que são os mediadores desse processo, hoje o Sérgio e a Gabri, como vocês se preparam para passar isso para o grande público, porque a partir daqui a pouco isso daqui vai estar disponível aí, você não sabe na mão de quem vai parar. Então, como que vocês se preparam para isso? E meu pai e minha mãe, né, quando eu me formei, eu falei, nossa, graças a Deus, eu parei de estudar, me formei. Ela falou, pelo contrário, agora que você começou, porque você vai ser mais cobrado. E comece a reparar, vocês que trabalham em agência, a Gabi, acho que o Sérgio também, como vocês são cobrados constantemente. Toda hora você tem que estudar, entendeu? Então, esse estudo, ele é letal. Qual é a minha referência? Vocês passaram 2 referências para o público hoje. Eles vão ficar aí, opa, eu preciso assistir esses 2, tá? Então, as suas referências. Vocês falaram o nome de mais um professor, terceira referência que eles têm. Isso vai moldando você. Você vai mostrando de onde você veio, quem é você. Então, as suas fontes, as suas referências, a sua formação é que vai influenciar o público, tá? Tudo que você fala, a Gabi fala, o Sérgio fala, as pessoas que gostam, que vão assistir o programa, vão ficar caçando essas informações o tempo inteiro. É igual a gente, quando um colega fala assim, nossa, lançaram um filme maravilhoso na internet, né? A Niad, por exemplo, que é o filme da moda agora, da nadadora, né? Nossa, quanto não assisti, eu passei a madrugada louco querendo assistir. Cheguei na aula às 11h30 e fui assistir o filme, sabe? Então, assim, você vê como que é, né, a influência, né? Os influencers. Fala aí, Sérgio, como que você prepara o programa? A escolha editorial dos assuntos é muito uma visão nossa do que está acontecendo, do que a gente observa, né? E um pouco de demanda também que a gente entende. Mas o processo da concepção de como a gente faz a pesquisa, tudo mais, a gente pesquisa em fontes, a gente normalmente traz uma pessoa referência também para falar sobre o assunto, seja uma pessoa com base científica ou com base de vivência, né? Que a gente gosta muito de trazer aqui assuntos cotidianos em aspectos mais sociais da coisa, né? Então, o último episódio, por exemplo, foi com o Augusto, que é psicólogo, é professor também, e aí a gente falou sobre linguagens do amor. Foi engraçado que, usando até de exemplo esse episódio, a gente descobriu que estávamos enganados durante o processo da pauta. A gente, 5 linguagens do amor. Eita, peraí. Essas 5 linguagens do amor, na verdade, o autor é um tanto quanto polêmico e, na verdade, não existem só 5, né?
Então, é esse processo aqui. E você, Gabi, como você se prepara no Covid? Amigo, eu acho que é isso aí. Você comentou o nosso processo em grupo, como um coletivo, não é mesmo? Então, quando a gente pensa na pauta, a gente pensa no convidado, né? Então, a gente faz esse mix, esse match, né? Entre convidado e pauta. Ou a gente pensa primeiro no convidado e fala, poxa, essa pessoa é muito legal, a gente gostaria de chamá-la. Qual que é o tema que mais conversa com ela e que o público também gostaria de ouvir. E também eu acho que você disse um ponto muito importante que a Maluli também comentou, que a gente nunca deixa o nosso valor de lado, que a gente sempre vai pensar na pauta trazendo algo que tem a ver com os nossos valores como pessoas, né? Sim. Então a gente tem muito essa sinergia de valor, justamente que o programa tem muito essa sinergia, porque a gente tem muito essa sinergia de valor. Então a gente... nós dois somos pessoas bem parecidas, assim, em questão de pensamento e tal. Não que a gente não que somos iguais, sabe? Eu acho que é isso também que traz esse ponto. Porque às vezes eu acabo cutucando o Sérgio acaba me cutucando. E nós dois temos vivências completamente diferentes. Então, tem questões de gênero que já mudam. Tem questões de orientação sexual que já mudam. Então... são vários pontos que vão mudando, né? Então, isso também influencia na hora da gente escolher de quem a gente tá consumindo esse conteúdo, né? Então, você citou a Mari Krieger, eu citei o Átila Yamarino. Não que eu não consuma a Mari Krieger, mas pode ser que eu consuma mais vídeos longos, sabe? Então, eu gosto de ver vídeos, por exemplo, eu gosto muito de deixar no YouTube tocando a BBC. Ali, aí fica aqueles videozinhos de 5 minutos da BBC, porque eu gosto de ouvir... Eu adoro também. Os resumos da semana, né? Então eu gosto muito do podcast da Nexo, do Boa Noite, da Nexo. Eu gosto muito de resumos, assim. E aí eu falo, puxa, eu acho que esse tema eu preciso conhecer um pouco mais. E aí sim, eu vou me mergulhar naquilo e entender o que tá acontecendo, porque é muito fácil a gente, por exemplo, vou dar um exemplo do momento, né? Na guerra Israel-Palestina. É muito fácil a gente vir defender, né, um lado ou o outro. Mas por que a gente tá defendendo aquilo, né? O que tá embasando a gente de defender Israel ou a Palestina? É o tanto de conteúdo que a gente consome, é o canal que a gente tá consumindo aquilo, é o veículo, a mídia que tá me bombardeando com informação. E também é esse senso crítico, né, que o Maluli também comentou. A gente tem que ser crítico a todo momento, né? E aí, eu acho que esse é um ponto que falhou e ainda falha muito na nossa sociedade hoje em dia, que é essa falta de criticidade, essa falta de crítica aí, de pessoal, né? Porque a gente veio de uma eleição conturbada, né? Mareada e mergulhada em informações falsas. E hoje a gente tá vendo aí a Argentina também nesse mesmo balaio, né? O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde ele colocar os seus tentáculos que se baseiam na expropriação e na exploração do homem pelo homem. Então, poxa, será que eles não aprendem com o que os outros têm a dizer, com o que os outros têm a falar, com o que os outros já passaram, né? Eles não estão ouvindo. E a gente acaba caindo nessa armadilha não uma, não duas, mas milhares de vezes, né? Então eu acho que a gente pensar o que a gente pode fazer, sabe? Pra nos armar contra essa desinformação. O Maluli já falou ali que um coletivo é muito importante, né? Mas que outras táticas que a gente poderia ter, né? Pra gente ter essa armadura mais eficaz? Olha, uma das questões que a gente fez, por exemplo, durante a pandemia, né? A gente fez uma campanha chamada ECA contra as fake news, né? Escola de Comunicações e Artes, onde a gente entrevistou quase 50 pessoas. Não, perdão, 74 pessoas. E essas pessoas davam suas dicas de como combater a fake news, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente às vezes se arma, né? Quais são as outras formas de você conseguir isso? É você justamente tentar trazer o bem. Então, assim, você fazer uma coisa, demandar um tempo da tua vida para algo que, por exemplo, o fato de vocês de não ter lucro com isso, tá? Então é um tempo que você demanda a tua vida trabalhando contra esse processo, né? Veja só as questões, tudo isso do nosso cotidiano
Hoje, né, me pergunto o que eu mais quero na minha vida, é melhorar minha aula. Eu tenho que melhorar minha aula. Os alunos merecem uma aula melhor. Eu tenho que estudar mais para os alunos terem uma aula melhor, certo? Para eles poderem ter o seu próprio sucesso e não virar um problema, tá? Então, assim, ao tempo inteiro a gente abraçando a causa, certo? Eu acho que a tática para você combater a desinformação é você acreditar na sua causa, né? Acreditar que você está fazendo algo legal e que você está tentando transmitir para a pessoa o que há de mais próximo da verdade, né? Que é uma função básica do comunicador. Perfeito. Maluli, quero muito agradecer aqui a sua presença, compartilhar esses conhecimentos aqui com a gente e levar aqui a discussão que a gente teria, eu e a Gabi sozinho aqui com você, claramente muito mais valor agregado. Ó o marqueteiro aí, o valor agregado. A gente deixa o espaço aberto aí para você mandar recados, como que o pessoal pode entrar em contato com você para continuar as conversas. Gente, tem o lumaluli@usp, meu número tá lá no site da USP, vocês vão achar, porque ele é um e-mail nosso, lumaluli@usp.br, que é o mais simples, ainda o e-mail existe, é forte, né? As redes sociais, claro. Mas o que eu quero dizer é o seguinte para as pessoas, o maior canal que a gente tem, o maior espaço de convivência, as maiores redes, as maiores cabeças, ao contrário do que falam, a escola. A escola é que vai salvar, né? É o espaço de convivência, é o espaço legal, é o espaço que vai nos salvar. Ao contrário de tudo que estão pregando, ao contrário dos tiros, ao contrário que falam mal da universidade, que falam mal das escolas, que falam mal dos professores, falam que ele é isso, que ele é aquilo, tal, não. É o maior canal que a gente tem, né? Minha mãe, né, para encerrar, né, minha falecida mãe foi professora, né, ela chegou dona Cidinha, ela falava assim, primeiro, como é que eu consigo, né, ter sucesso na vida, né, que a gente sempre brincava. Ela falou, filho, tem só 3 caminhos, estudar, estudar e estudar. Obrigado, gente. É isso, dona Cidinha sábia, hein, gente? Maluli, muito obrigada. Fica aí também o convite para todos vocês de irem conhecer a USP, que é um espaço aberto, é a faculdade pública aqui de São Paulo. E tá linda, de tanta flor, tá linda. Tá uma coisa assim... E tem muita capivara, gente, tem, fofíssimo. Mas tem flor, hein? Mas como tem flor agora? É uma coisa assim, é uma visita cultural por São Paulo. E aí, inclusive, se vocês tiverem a oportunidade, se vocês estiverem em São Paulo aí, de se inscreverem no programa de aluno especial, eu acho que vai abrir em janeiro a próxima turma. Fiquem atentos aí aos programas de cada... Mas pode ir lá assistir de graça também. É verdade. Só mandar um e-mail para as coordenações de cada curso que eles liberam vocês. Então, vocês querem agregar ainda cada vez mais conhecimento para vocês, abracem aí esses programas que estão gratuitos aí para a população. E obrigada a todos que ouviram aqui. Obrigada, Maluli. Obrigada, Sérgio. Obrigado, Gabi. E sigamos aí compartilhando informações verdadeiras e, como no último episódio, muito amor. Que assim a sociedade vai crescer cada vez mais. Obrigada e até a próxima semana. Beijo e até o próximo episódio. Você ouviu O Bagaço da Laranja. Siga a gente nas redes sociais, é tudo @Bagaco Podcast. E esse episódio foi editado por Rafael Peregrino. E a música tema é uma produção do Droid Step. Você acabou de ouvir um conteúdo editado por Artesano Produções. Obrigado. Versão brasileira, minha produtora.